Estamos aqui direto do Centro de Negócios RJ+, da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Hoje a gente está com um tema aqui internacional, falar baixinho para vocês. Estamos aqui com Abdul Remane, de Moçambique. O mais interessante de tudo é que, além dele ser um empreendedor extraordinário em Moçambique, ele vai contar para a gente por que Moçambique se chama Moçambique. E estamos aqui com a Graziella, que tem uma conexão com vários países africanos e está fazendo essa conexão de negócios entre Brasil e África. Então fica com a gente que vai ser bacana. Abdul Remane, nós vamos começar com a Graziella, porque elas são sempre prioridade. Ô, Grazi, conta pra gente, tudo bom? Conta pra gente, primeiro, quem é a Grazi? Onde a Grazi nasceu? O que a Grazi estudou? Conta pra gente, até você chegar a ser essa pessoa de estar aqui na conexão de negócios entre Brasil e África. Então, meu nome é Graziella Henrique, nascida no Rio de Janeiro, no bairro do Lins, que está ali próximo ao Meier, né? Sou de uma família simples, de classe média, passei toda uma infância simples, sempre estudei em escola pública, minha vida toda, sempre trabalhei e tenho formação em propaganda e marketing, né? E no período da faculdade, na verdade, assim, eu sou uma pessoa muito da arte, né? Então, eu sempre gostei de dança, sempre gostei muito de dançar e tive grupos de dança. Fazia apresentações em carnaval, em trio elétrico, né? Na época da minha adolescência. E depois eu comecei a atuar com produção. E aí eu passei a trabalhar com casting, né? Comecei a trabalhar com casting artístico, né? De dançarinos, encaminhando o casting para campanhas publicitárias, para comerciais, videoclipes, né? Como eu venho do universo da dança, né? Eu comecei por aí. E passei por várias vertentes nessa área de produção, né? E quando eu comecei a fazer a faculdade, eu já fazia produção. Atuei também com assessoria de imprensa. E são quase 30 anos de produção, né? Na área de produção cultural e entretenimento. A minha formação é propaganda e marketing, então depois quando eu fundei as Reproduções e Entretenimento, que é a primeira agência de fomento da cultura e dos artistas africanos aqui no Brasil, eu também, através da produtora, eu passei a prestar serviços na área de marketing, né, para algumas empresas, né, lançamentos de produto, ações promocionais e eventos corporativos. Então, dentro da produtora, eu tenho essas ramificações, né? Eu atuo com agenciamento artístico, atuo na área de produções, produções culturais, entretenimento, shows, na área de evento corporativo e ações de marketing e assessoria de imprensa. Então, dentro da produtora existem essas várias ramificações, né? Há 21 anos eu atuo com África, né? Comecei com a promoção da cultura e dos artistas africanos e afro-caribenhos aqui no Brasil. E a partir de então eu passei a fazer diversas conexões, né? E que começou com a arte, começou com cultura, e que isso foi passando para a área de empreendedorismo. E como eu sempre tive esse espírito empreendedor de querer abrir meu próprio negócio, trabalhar por conta própria. Então, por muitos anos, eu mesmo sendo CLT, né, eu fazia produção até eu abrir a produtora. E depois eu passei a trabalhar só com a minha produtora mesmo. Que não é muito fácil, até hoje, né, eu falo que matar. Eu quero saber que negócio que tem fácil, eu acho que não tem não negócio existe, fácil. Né? Não existe. Mas é matar um leão mesmo, e depois da pandemia pra cá muita coisa mudou, né, o mercado mudou, muita coisa mudou, mas a gente tá aí fazendo acontecer.
né? E por conta dessa questão do empreendedorismo, eu passei a fazer as conexões voltadas para essa área de negócios, né? Que é justamente fazer essas conexões, ver aonde falta, né, o que o outro pode oferecer. E fazer essa junção, né? Então eu passei a ter esse olhar para a África também com essa questão de negócio. O quanto, por exemplo, até pouco tempo atrás, eu conversando com um empresário brasileiro, e conversando, ele virou para mim e ele falou assim, mas vou fazer o que na África? O que a gente vai fazer na África? Aí eu olhei para a cara dele, eu falei assim, a gente pode fazer o que quiser. Lá você pode oferecer o que você quiser e eles também têm muito a oferecer. Então, assim, existe mercado, né? O empresário africano, ele tem muito interesse em fazer negócios aqui, né? Em buscar parceiros, acordos comerciais, né? E mesmo o brasileiro também, querer expandir seu negócio, exportar para a África, montar uma filial do seu negócio, né? Da sua empresa em África. Então, há possibilidades, sim. Né? E isso é bom para todos, né? Isso é bom para todos os lados. Então, eu criei um festival, né? Voltando um pouco a falar de cultura. Depois eu quero saber daquele ator, aquele cantor que você agencia ele. De Moçambique também. Uhum. Sim, é o cantor Nuno Abdu. É um cantor de sucesso em Moçambique, que inclusive é apresentador de TV lá. Que legal. Apresentador da TV Sucesso. Ele é um cantor famoso, né? Premiado. E ele é um dos artistas que está cogitado para vir no próxima edição do Zouk Africa Festival ano que vem. Bacana, bacana. Quero estar. Com certeza já estou convidada. Me conta você. Onde você nasceu, me conta as suas experiências. Conta de novo aquilo tudo que você já me contou. Sim. Muito obrigado. É um prazer estar aqui na RJ+, a Casa do Empresário. Obrigado, Ricardo, pelo convite. Obrigado, Graziela, que é a nossa embaixadora nesta área de intercâmbio Moçambique-Brasil. Meu nome é Abdurrahman Momad Ibrahim. É um nome estranho. Diferente. É um nome exclusivo. Abdurrahman Momad Ibrahim é um nome de origem árabe. Aí vou falar de Abdurrahman, vou falar de Moçambique e por último vou falar da Academia do Empreendedor, porque as três coisas estão praticamente ligadas. Abdurrahman Momad Ibrahim é um pai de duas meninas, Nafisa e Katiza, empreendedoras à nascença. Antes delas nascerem já eram empreendedoras, Nafisa e Katiza. Abdurrahman vem da ilha de Moçambique. A ilha de Moçambique foi a primeira capital do país, leva o nome de Moçambique porque o primeiro intercâmbio que nós tivemos antes dos portugueses, o Brasil teve o primeiro intercâmbio com portugueses, nós tivemos com os árabes. Os árabes chegaram na ilha de Moçambique pela primeira vez em busca de rotas comerciais e nisto encontraram-se numa ilha com um homem e eles perguntaram, em árabe nesse caso, qual é o nome desta ilha? Nem o árabe percebia a língua local, nem o nativo percebia a língua local, né? Então, queria dizer o português. Quando chegou na ilha de Moçambique, encontrou-se com o árabe, aliás, com o nativo, e perguntou qual é o nome dessa terra. E o nativo respondeu Musa al-Bik. Musa al-Bik. Então, o português anotou como se fosse Moçambique. Musa al-Bik. Então, ele registrou que aquela terra chamava-se Moçambique. Então, Moçambique fica sensivelmente na África Austral, tem 35 milhões de habitantes, com uma extensão de 890 e tal mil quilômetros, e é um país com essencialmente tropical. Então, eu nasci nesta ilha de Moçambique, como muito bem estava a dizer, e aos meus 15 anos eu já sonhava praticamente em ser advogado.
Eu sou advogado desde os meus 15 anos. E como é que eu me torno advogado aos meus 15 anos? Se vocês forem a reparar, no intercâmbio que nós tínhamos com o governo português, tinham camadas. Nós éramos assimilados. O meu pai era assimilado. Assimilados eram aquelas pessoas que trabalhavam para o governo português e que o governo português fazia com que o nativo se assemelhasse ao português, que é para garantir a confiança e ter uma vivência. A razão pela qual praticamente nós éramos assimilados naquela ilha de Moçambique. Então, eu perco meu pai aos 15 anos. Então, perdi meu pai aos 15 anos como mãe doméstica. Se for agora entrar no meu perfil do WhatsApp, vai encontrar a minha mãe. A minha mãe nasceu no dia 16 de outubro. Na véspera do meu aniversário. No dia 20, de 1936. Então, a cada ano, no dia 16 de outubro, nós fazemos um evento. Porque a própria Academia Asa Mindset, ela nasce exatamente no dia 16 de outubro. Asa Mindset. Asa Mindset, Academia do Empreendedor, nasce no dia 16 de outubro, em homenagem à minha mãe. Porque quando meu pai morre, minha mãe doméstica, nós ficamos sem chão. Nós vivíamos em casas do governo português, nós vivíamos no luxo, eu nasci num berço de luxo e de repente tivemos que voltar à nossa casa lá do bairro com aquelas condições que nós tínhamos. Então, aí começo a pensar, 15 anos, qual é a profissão que se identifica comigo? Então, vi que a única profissão que se identificava comigo, porque não tinha veia mecânica, não tinha veia de engenharia, então acabei assistindo um filme W007, James Bond. E neste filme eu vejo alguém vestido de terno e gravata com uma mala que até hoje tenho, uma mala de James Bond e todo o fato preto. E eu fui verificando o filme, percebi que afinal de contas aquele homem era advogado. E nós na ilha de Moçambique, nós não tínhamos advogados. Tanto é que na minha contemporaneidade, eu fui o primeiro advogado da ilha de Moçambique na minha era. Porque de criança, Da sua geração. na minha geração, de criança, eu não vi um único advogado. O Ricardo, advogado, Graziela, advogado, não tinha. Então, o que fazer para ser advogado? 15 anos. Então, antes de meu pai morrer, eu efetivamente chumbei, reprovei, vocês chamam de reprovar aqui no Brasil. Eu chumbei 2 vezes, chumbei na 6ª, chumbei na 7ª, porque tinha tudo em casa, tinha conforto. Mas quando meu pai morre, eu essencialmente tinha que estudar, porque eu olhei o estudo como se fosse a ponte para eu poder fazer advocacia. Ricardo, Graziela, nunca mais chumbei até ao doutoramento. Olha. Em 1999 eu entro na Universidade Católica de Moçambique, fiz o bacharel. Então eu fui o primeiro bacharel da Universidade Católica. Primeiro por quê? Por causa do meu nome, né? ABD. Então se aquilo vem em lista, tem que ser Sim, Abdurrahman. Fui o primeiro na licenciatura, fui o primeiro no primeiro bacharelato, fui o primeiro na licenciatura, fui o primeiro no mestrado, fui o primeiro no doutoramento e tive, depois de ter feito o mestrado, tive a sorte, estava na Universidade Eduardo Mondlane, que é a maior universidade pública, e a primeira até pública que nós temos em Moçambique, e lá desfilaram os professores que nós tínhamos. Então, no final nós tínhamos que escolher um professor para ser o nosso tutor da dissertação. Eu olhei todos, não me identifiquei. Tinha lá o Barba Homem, um dos melhores advogados de Portugal, embora eu quisesse ser advogado, mas não me identifiquei em relação quando entrou o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Entra o professor Marcelo Rebelo de Sousa, eu identifico-me com ele. Este é o cara que eu quero. Eu não sabia que o presidente Marcelo Rebelo de Sousa um dia seria o presidente de Portugal. Olha. Eu não sabia. Então, eu escolhi ele
Fomos trocando e-mail e tudo mais. O dia que ele concorre às eleições de Portugal, eu mandei e-mail para ele. Professor, já vencemos. Ah, que legal! E você venceu. E venceu. Então, eu volto de Portugal, onde tinha que terminar, porque em Moçambique nós não tínhamos mestres na altura em que eu me formei, então tínhamos que ir para Portugal, onde estavam os nossos tutores, que era para ter a orientação, como é que se faz uma dissertação. Então, eu volto de Portugal, a entrar mesmo em Moçambique, estou a ganhar uma bolsa de estudo. Adivinhem qual é o país que eu fui? Não faz ideia? Eu fui ao Brasil. Eu ganhei uma bolsa de estudo, vim ao Brasil no ano de 2010, salvo erro. Foi uma formação de CPLP. O Brasil assim, deu... CPLP. Assim, o Brasil custeou todos os países falantes de língua portuguesa, advogados jovens. Na altura, no meu país, eu representava jovens advogados e fomos distribuídos para vários estados. Então, eu calhei exatamente no estado do Pará, onde eu aprendi a tomar o açaí, Murici, Cupuaçu e pronto. Então, volto do Brasil. Eu no Brasil fui formado na Escola Superior da Advocacia, mas eu digo, Graziela, Ricardo, o Brasil não me formou. O Brasil não me formou. O Brasil deformou. De que jeito? Quando eu chego a Moçambique, de tanta bagagem muito boa que eu tive para Moçambique, vi que o meu povo estava adormecido. Então eu vi que estava num território que não era meu. Então, por que não pegar aquela boa formação, aquela boa instrução que eu tive do Brasil e praticamente destruir o meu povo? Destruir, estou a falar crenças limitantes. Sim, destruir as crenças limitantes. Destruir as crenças limitantes. Nós africanos temos uma coisa, quem sou eu? Isto é coisa de Ricardo. Isto é coisa de Graziela. Então, por isso eu digo que o Brasil não me formou. O Brasil deformou-me, positivamente falando. Eu já estava preocupado. Estava a ficar assustado. Falei, que fizeram com ele no Pará? Como assim? Sério, o Brasil deu-me uma luz. O Brasil deu-me uma luz. Então, quando eu chego à África, vi a necessidade de ajudar o meu povo. De que forma? Desconstruindo aquilo que são as crenças limitantes. Razão pela qual a primeira coisa que eu fui fazer é abrir a asa, aquela asa de animal. A asa Mindset. Asa por quê? A Asa Mindset, que é a nossa instituição ainda na fase embrionária, temos apenas 5 anos. A asa, que é para dar asa ao jovem africano no geral, ao jovem moçambicano em particular. Mindset por quê? Mindset porque nós queremos estimular o jovem, principalmente o jovem recém-formado, não só na universidade, mesmo numa carpintaria, mecânica, serralharia, qualquer, seja ele brasileiro, seja de Angola, qualquer área que tiver. Então, o que é que nós fazemos? Nós estimulamos o jovem recém-formado a ser empreendedor. Empreender é o quê? É agregar valor à sociedade africana, brasileira, moçambicana, no geral. E dentro desta academia Asa Mindset, que está em Nampula é a região norte do país. Se vocês forem a reparar, o país está dividido em 3 campos: centro, norte e sul. A maior parte das coisas acontece no sul, que é na capital. E eu pensei, por que não trazer a zona norte também a ter experiências, a ter vivências internacionais? Foi quando eu conheci a Graziela, convidei, foi palestrante nossa online por 4 vezes consecutivas, exatamente, e montamos este projeto My Talent, My Money. Qual é o meu talento, a monetização do meu talento? De que forma? Eu, quando me formei como advogado, eu trabalhava efetivamente com hard skill, oferecia o meu saber, porque entrei como advogado não para ganhar dinheiro, mas para ajudar o povo moçambicano
nós chamamos de voiceless, né? Dar voz àqueles que não tinham voz. Então, a razão pela qual, dentro dessa ajuda, surgiu este projeto My Talent, My Money, que é a monetização do talento. Independentemente do talento que o jovem tem, este pode traduzir em dinheiro. Ricardo, como é que eu vou traduzir o meu talento em dinheiro se eu não tenho dinheiro? E eu pergunto, Graziela, quem te disse que para você ser bem-sucedido precisa de dinheiro? Não precisa de dinheiro. A primeira coisa que tu tens de fazer, precisas de ter um desejo ardente. Diz isso Napoleon Hill no seu livro Quem Pensa Enriquece. A primeira coisa que o jovem que está a nos acompanhar precisa é o propósito de vida. Se você tem propósito de vida, tudo conspira a seu favor. É verdade. Deus conspira a seu favor. As suas células vibram a seu favor. Abdurrahman, isto é teoria, estamos cansados de ler. Não. Eu próprio tenho esta vivência. Entrei numa das universidades mais caras em Moçambique e não paguei nem uma 500. Por quê? Porque eu tinha um sonho ardente dos meus 15 anos. Eu queria ser advogado. E fui ter com o bispo na altura da Universidade Católica, que Deus o tenha, e eu pedi a ele para eu sou muçulmano, para converter a religião católica para ter acesso à bolsa. O bispo disse para mim, não, jovem, tu não precisas de mudar a tua religião, para quê? Para poder conseguir a bolsa. Faça. Eu, graças à Universidade Católica de Moçambique, vivi 6 anos com os padres, 6 anos a ajudar a Universidade Católica a construir. Olha. Então eu recebi a bolsa, em contrapartida trabalhava na obra de livre, espontânea vontade, ajudava a carregar as pedras, os blocos. Hoje a Universidade Católica está no top das universidades. Então, resumindo, Abdurrahman, o próprio nome, assim, já o diz, é de origem árabe, porque o primeiro convívio que nós tivemos antes do convívio português, nós tivemos convívio árabe, exatamente. Então, a asa mindset, asa de voar, mindset, mentalidade, mudar mentalidade proativa, mentalidade positiva, no sentido de ajudar a África, ajudar o jovem brasileiro, que tem a ferramenta técnica, e nós apresentamos a ferramenta soft skills, que são aquelas ferramentas que estão dentro da alma do ser humano. Você pode ser o melhor engenheiro, o melhor carpinteiro. Se você não tiver os soft skills, que são habilidades interpessoais, você está fadado ao fracasso. Agora, se você tiver o soft skill, você vai ter o poder de comunicação, o poder de resiliência, o poder de persistência. Então, a terminar, com 15 anos, se eu não fosse persistente, sem pai, sem mãe, aliás, com mãe doméstica queria dizer, se não fosse persistente, se eu não tivesse traduzido o não que eu recebi em muitas empresas, procurar emprego, não. Eu traduzi o não que eu recebi em sim. Isso. Hoje, graças a Deus, estamos aqui com o Ricardo e com a Graziela, e com este projeto queremos oferecer ao Brasil for free. Excelente, olha, é muitíssimo interessante. Obrigado. Meu talento e meu dinheiro. Você sabe que o meu avô, ele falava que o dinheiro do homem está aqui, não está aqui no bolso. É verdade. Então, muitas vezes você vê Eike Batista perdendo tudo e fazendo novamente. É verdade. Porque o dinheiro está aqui. O mindset dele está programado para realizar, e ele vai realizar quantas vezes for necessário. Isso aí. Então, assim, um aprendizado muito importante. Eu acho que essa conexão com Moçambique é uma conexão, quero que você seja
uma pessoa através da Grazi que possa nos conectar com oportunidades de negócio. A nossa missão aqui é fazer essa conexão com as oportunidades de negócio nas mais diversas disciplinas, nos mais diversos segmentos. Sim, a gente entender como que a gente pode ajudar e vice-versa, como é que nós podemos ser ajudados em Moçambique, 35 milhões de habitantes, é um país importante. Sim. Nós temos aqui diversas possibilidades de negociar e olhar de repente. Sim. Será que o petróleo é importante, por mais que nós tenhamos aqui, estejamos falando em transição energética? O que é importante? Nós vivemos hoje... Tecnologia também, né? Sim, nós vivemos hoje em momento de mexida nesse tabuleiro. É verdade. O presidente Donald Trump pegou o tabuleiro e fez assim, ó. Epa! A pecinha que estava aqui veio parar aqui, a outra veio parar aqui, e aí como é que a gente agora, diante dessa adversidade, desse momento diferente, como é que a gente se organiza? Como é que a gente continua vivendo? Sabe, então, é o momento da gente olhar para outros países, para outras oportunidades. Verdade. Eu não sei se a situação com a América se resolve com tanta facilidade. Mas quem sabe? Sim. Por acaso, dentro daquilo que foi a minha vivência e experiência aqui no Brasil, principalmente no Pará, eu gostava, e é de voltar o mais breve possível, eu gostava de compartilhar a experiência da vida de um advogado para o advogado jovem brasileiro, porque o Brasil e Moçambique têm o mesmo sistema romano-germânico. As leis diferem essencialmente em pequenas minúcias, né? Mas os princípios são os mesmos. Os valores são os mesmos. Então, eu, para além desta obra aqui, a segunda obra minha foi A Vida do Advogado. E eu praticamente projetei 3 livros, né? A primeira obra foi o processo disciplinar passo a passo na prática. Este é um bocadinho diferente com o Brasil, razão pela qual posso não partilhar, mas o segundo livro eu gostava mesmo de oferecer à comunidade jovem brasileira, mostrar o que é advogado. Porque um advogado no Brasil é o mesmo advogado na França, Espanha, Alemanha, porque somos da mesma raiz. Então, eu não poderia dar esta experiência ao advogado norte-americano, porque é anglo-saxônico. Zimbábue não posso, África do Sul não posso, Canadá. Mas França, Alemanha, Brasil, sobretudo, temos uma raiz. Então, eu gostava praticamente de compartilhar os meus 25 anos de carreira com o jovem brasileiro. De que forma? Através de storytelling, contando a história dos meus erros. O primeiro erro que eu já cometi eu estava a defender um trabalhador humilde e depois houve uma sentença desfavorável. Então, eu quero mostrar ao jovem recém-formado que o negativo nem sempre é negativo. O fracasso nem sempre é o fracasso. Em algum momento o fracasso é o trampolim para o nosso sucesso. Então eu recebi o aprimoramento, né? O aprimoramento. Eu recebi a sentença desfavorável. Se eu não fosse resiliente, eu morria. O primeiro caso da minha vida como advogado, eu morri. Porque eu errei não em termos de mérito, mas em termos de formalidade. Eu queria ir a São Paulo, saindo do Rio. Em vez de pegar o ônibus, pegar avião, eu fui a pé. E errei. Então, gostava de partilhar essa experiência com o advogado brasileiro, no sentido, qual é a vida do advogado? O que é que um advogado deve receber depois de receber uma sentença? Eu costumo brincar com os meus pupilos, né? De que, olha, tu vês uma sentença, a gente lá em Moçambique diz dota sentença. Dota sentença pressupõe que essa sentença foi feita de forma sã, conscienciosa e imparcial. Mas tu olhas para a sentença, não tem nada a ver com o douto. Tá a perceber? Então, como é que um jovem advogado vai receber uma sentença de douto, não tem absolutamente nada, e mesmo assim sentir-se
advogado resiliente e poder recorrer para as instâncias posteriores. Sim. Então é um convite para o jovem brasileiro que quiser praticamente perceber a vida do advogado usando os princípios que nós usamos. O Brasil e nós moçambicanos temos os mesmos princípios. Você sabe, muito interessante o que você está dizendo, porque... E aqui eu estou olhando só em oportunidade de negócio, tá? Eu acho muito interessante, eu não sou advogado, então para eu tangibilizar isso que você está dizendo, fica mais difícil, embora eu entenda perfeitamente que a troca de informação e a experiência negativa, eu acho que a gente aprende muito mais com a experiência negativa do que com a positiva. Com a positiva você surfa, com a negativa você aprende efetivamente. Mas eu fico olhando essa sua experiência como advogado, olhando para o lado dos objetivos do Centro de Negócios aqui da associação, é muito relevante, porque você consegue ajudar e trazer ali uma estrutura jurídica, um arcabouço jurídico para favorecer a esse possível ou esse potencial negócio entre duas empresas privadas, de repente, entre os dois países. Em primeiro lugar, porque você estudou aqui, então você conhece, não só por ser o mesmo modelo de direito, mas de conhecer efetivamente o país e a cultura do país, para estruturar uma ação possível. Porque o objetivo final, eu já fiz uma inserção em Angola e não foi positiva. Eu acho que essa transparência, essa vivência que você tem, e a transparência é que vai ajudar no sucesso. Não adianta só você ter um produto bom e entender que aquele determinado país, aquela determinada região vai consumir esse seu produto. Ele tem que ser bem estruturado também juridicamente. Senão acaba que não funciona. Sim. Tudo que a gente quer é fazer essa conexão ser o Rio de Janeiro, essa porta esse trampolim, esse hub de negócio para o resto do Brasil. Então, da mesma forma que o povo moçambicano ele pode usar o Rio de Janeiro como essa plataforma Brasil, o povo do Maranhão, do Mato Grosso do Sul, do Pará, pode usar esse trampolim Rio de Janeiro para fazer essa conexão com Moçambique. Sim. E com outros países. Uma estruturação jurídica. Nós temos já até um projeto que se encaixa nesse para os empresários. O projeto é o custo do improviso, baseado em empresário moçambicano que do nada conseguiu o valor, entra no mercado de paraquedas e quando ele cai, é que aí se lembra da parte legal, da parte jurídica. Mas isso então a gente está igualzinho. Porque tem muitos casos sim. também. O empresário lá vai fechar um negócio milionário com uma empresa estrangeira e depois quando o negócio cai mal, ele volta para o advogado. Então eu ensino ao jovem advogado recém-formado a dizer o seguinte, olha, em linguagem mais bonita, comeu a carne, agora como os ossos. Comeu a carne. Agora, como os ossos, por quê? É que os advogados emergentes pensam que eles são advogados lá em Moçambique, nós chamamos 4x4, 4x4, ou pêndulo, né? Advogado de todas as causas. Não. O advogado é o primeiro juiz da causa. Então, se você recebeu um caso, diga, caro amigo, procura o Ricardo, ele é melhor que eu, do que receber o caso. Receber o valor, às vezes Graziela não é entender, não, é querer fazer tudo com que o osso se transforme em leite, o osso se transforma em carne. Não vai. A carne pode se transformar em osso, mas você pode ter causas difíceis, mas causas impossíveis. Sim. Eu costumo ensinar os jovens recém-formados que não existe bom nem ruim advogado, não existe bom, melhor advogado. Existem o quê? Boas causas. Então, como é que surgem as boas causas? Na triagem, que é a seleção dos casos, você vê, olha, Graziela aqui
não tem pernas para andar, como se diz na minha terra, não sei como é que se diz, Sim, mas em Moçambique a gente entende. é um caso perdido, por isso não vale a pena nós avançarmos com o caso. Agora, na minha experiência de 25 anos, eu já não faço crime já há 25 anos, porque vi que minha especialidade é empresarial. Sinto-me melhor na empresarial do que fazendo crimes. Então, o que é que sucede? Eu já tive um caso praticamente criminal em que a pessoa disse que não, eu prefiro que você, porque eu dei a chance de 1%. Eu prefiro que Abdurrahman seja meu advogado mesmo com 1%. Ok, já que é assim, nós vamos investir não no mérito, não nos factos, porque contra factos não há argumentos. Vamos investir nas formalidades do Ministério Público. Então, aí fui buscando os erros. Sim, fui buscando os erros do Ministério Público e aí cometi um erro. Qual era o erro? É que o crime tinha sido cometido na África do Sul, que era praticamente o furto de viatura, e a viatura entrou para Moçambique. Então, para que o caso tivesse sucesso, erro inedesculpável, o Ministério Público devia traduzir a língua inglesa, que era a raiz da acusação, para a língua portuguesa, porque a Constituição da República de Moçambique, que é igual à do Brasil, a língua oficial é portuguesa. Então, a acusação, aliás, a prova acusatória estava escrita em inglês. Então, eu ali desmontei tudo. Desmontei tudo. E foi ali que, pronto, ganhei. Então ele estava certo. Sim, exatamente. Ai, gente, quer dizer, deram perda de causa por causa de estrutural, né? Estrutural. Sim, e é isso que o jovem advogado empreendedor, ou advogado emergente, queria dizer, brasileiro, deve saber que não pode ir atrás de defesa de todas as causas. Porque se a sua consciência como advogado não está alinhada com aquilo que você vai defender, então você não é bom advogado. Eu acho que isso acontece, você está certíssimo, isso acontece, eu tenho vários amigos advogados e eles falam isso, né? É parecido com um médico, é parecido com um engenheiro. Ele assume uma especialidade e de repente você conversa com um médico, como eu conversei aqui, aí ele fala, cara, eu não entendo nada disso. Eu falei, ué, mas você não ficou 6 anos na faculdade? Cara, eu não me especializei nisso. Eu não sei, eu falei, puxa, mas eu acho que o que você conhece é muito mais complexo do que... São coisas diferentes, Ricardo, são coisas diferentes. Eu não vou me aventurar a dar um palpite nisso. E se eu achar que tem alguma interferência, um outro órgão do corpo humano, eu vou chamar o especialista para eu tentar entender os pontos que podem afetar o que eu entendo. Com certeza. E de repente até repassar, falar, não, então o problema é só reflexo. O problema não está aqui na minha especialidade, o problema está aqui na outra. E descobrir uma terceira. Então, na engenharia acontece muito isso. E assim, eu como sou de obras, né? Sim, e um dos segredos da área do empreendedorismo, por exemplo, falando agora para jovem empreendedor, é a especialidade. Por quê? Porque se você não é especialista em alguma área, você acaba praticamente mexendo com tudo. E quem mexe com tudo, não no faz final nada do direito. dia, não faz nada direito. Eu quando era vocês chamam miúdo? Menor? Sim, pequeno, criança. Criança, né? Quando eu era criança, vi uma vez um jornal de alguém dizia que era curandeiro. Curandeiro que é macumbeiro? Sim. Alguém é macumbeiro, especialista em trazer a esposa que saiu de casa, trazer emprego que voltou, trazer sucesso, cerca de 26 alíneas. Nossa! Eu era criança, mas especialista em... Que especialidade esse senhor tem? Então, no final do dia, ele não tinha nenhuma. Tudo, não tinha nenhuma. E quem faz tudo, nós chamamos all size fit, né? Aquilo, quem faz tudo no final do dia, não faz nenhum. Então, a especialidade, nesse projeto de My Talent, My Business, uma das coisas que nós ensinamos, ter o propósito de vida. Se você não tem propósito de vida, qualquer navio, qualquer ônibus, qualquer vento te leva para qualquer lugar. Você não sabe para onde ir. Primeira coisa, propósito de vida. Segunda coisa, especialidade.
Verdade. Graziela, você é especialista em quem? Em que você pode ser pago? Em que você pode ser útil para a sociedade? Qual é o valor que você pode agregar para a sociedade? Não é querer dinheiro, não. O dinheiro é consequência daquilo que nós fazemos. Isso é muito difícil de você tangibilizar. É certíssimo o que você está dizendo, mas é muito difícil. Na em primeiro prática, lugar, é difícil. porque vivemos em países, e eu acredito, nunca tive em Moçambique, Sim, sim. que seja um pouco assemelhado. A situação, as pessoas não têm uma situação econômica, social razoável, a grande maioria da população. Então, a gente costuma dizer aqui que você vende o almoço para comprar a janta. Então, como é que você fala para ele não ser um octopus, fazer tudo? Isso tem a ver com crenças. Sim. Tem a ver com crença, porque nós somos imagem e semelhança de Deus, não é isso? Somos imagem e semelhança de Deus. Diz a Bíblia. A questão que eu coloco ao Ricardo é: Deus é pobre? Não é. Deus não é pobre. Deus é abundante. Sim, é. Então, se Deus não é pobre, se Deus é abundante, por que eu não vou quebrar as crenças limitantes que se convertem no dinheiro? Porque se você converge toda a sua alma no dinheiro, você vai fazer tudo por tudo para ter dinheiro. Nem que para tal E ele não passe é tudo. por ilegal. Não. Agora, experimente fazer um gatilho da autoridade. Eu formei-me como advogado. O primeiro caso que eu tive, eu saí da ilha de Moçambique para Nampula, são 200 quilômetros. Agora estou no Maputo, na capital do país, mas nunca esqueço a minha terra. Eu saio da ilha de Moçambique para Nampula, são 200 quilômetros. Então, quando eu me formei, um juiz, o Dr. Moisés, que vai nos acompanhar, foi o primeiro juiz que nomeou a mim oficiosamente. Nomeação oficiosa é o quê? É um indivíduo que não tem advogado, não tem condições para contratar advogado, o tribunal nomeia um. Eu fui nomeado para a ilha de Moçambique. O governo, o Estado não pagou absolutamente minha passagem. Eu fui sozinho. Então, quando lá cheguei, eu efetivamente ajudei alguém que devia ser ajudado. Dar voz aos que não têm voz, voiceless. Eu sem saber que estava a criar o quê? Gatilho da autoridade. Então, chamando isto para o jovem, vamos lá, engenheiro mecânico recém-formado. O que seria um gatilho? Vamos lá, serralheiro. Vocês têm serralheiro? Sim. Vamos chamar um serralheiro. Um serralheiro recém-formado. Qual seria o gatilho da autoridade que esse pode fazer? Simples. Vai a uma igreja, a um domingo, fala com o pastor, fala com o padre, olha, eu sou recém-formado em serralharia, quero oferecer à comunidade desta casa, desta igreja, for free, quem quiser, grades. Nós chamam grades aqui, portões de grade, eu quero oferecer. Então, o que é que faz? Você pede à igreja para dar simplesmente material e você faz um portão como tivesse recebido 1 milhão de libras esterlinas. 1 milhão de reais. Você faz o melhor portão do mundo for free. Para ser o seu cartão de visita. É a autoridade, gatilho da autoridade. Aí a Grazi vem. Que muito interessante o que você está falando. Quem é o cara que fez esse portão? É o engenheiro Ricardo. Então você já criou o seu gatilho de autoridade. É verdade, já chamou então, a atenção. Vai fazendo publicidade boca em boca, começa no bairro, na quadra, no bairro, de repente já está todo o Rio de Janeiro, já está sendo chamado em São Paulo, e de repente já é que... Então, resumindo, há um filósofo alemão que mencionou o seguinte: o homem faz o dinheiro, mas o dinheiro não faz o homem. Então significa isto que never, nunca coloque o dinheiro à frente de tudo. Coloque Deus em primeiro lugar. Coloque o propósito de vida. Há de ver que as suas células vão vibrar por seu sucesso. É verdade. É verdade. Muito interessante.
O dinheiro é consequência. É consequência. Nunca botar à frente, porque não adianta você, às vezes, você vê ali a questão do dinheiro primeiro, mas aí você não está preparado, você não vai entregar do jeito que a pessoa está esperando. Ricardo, eu tenho um exemplo concreto, que eu quando me formei, também fiz a língua inglesa, estudei porque na ilha de Moçambique, aqui nem Rio de Janeiro, por isso que eu gosto do Rio, né? Há muitos turistas. Então, o que é que sucede? Quando eu me formo, recebi uma das melhores empresas da China, aquilo CR20, China Railways, é como se fosse caminhos de ferro do Rio de Janeiro. Eu recebi aquela empresa chinesa, estava a fazer um trabalho de linha férrea em Moçambique e pediu-me, depois fiz um trabalho espetacular para eles. Eles queriam receber os valores, mas não tinham seguido uma formalidade legal. Eu ajudei e receberam um valor por causa daquela formalidade que eu sanei. Aí a empresa veio ter comigo, how much is it? Quanto custa? Eu era menino, recém-formado, nem sabia o que era dinheiro, porque eu não fiz aquilo por dinheiro, fiz simplesmente só para praticar. Eu disse, no negócio não pode haver surpresa. This is for free. The next time I'll charge you, da próxima eu cobro. This is for free. É por conta da casa. Ricardo, Graziela, sabe o que aconteceu? 3 meses depois eu recebo um convite para a China. Eu fui para a China 3 anos consecutivos. Tinha um convite para 3 anos, para ficar só 15 dias, né? 2010, 15 dias. 2011, 15 dias. 2012, 15 dias. Quer dizer, eu ofereci for free e internacionalizei o meu talento, razão pela qual hoje temos muita clientela chinesa. Eu estou a voltar agora para Moçambique, queria ficar mais tempo com a Grazi. Por quê? Por conta dos chineses também. Então, com base naquela oferta que eu dei, passando boca a boca, cada chinês, olha, tem um menino aí, quando for a Moçambique. Sim, houve o reconhecimento do valor do que você entregou a eles. E é bem assim que acontece, as coisas acontecem no mundo assim, e vale muito esse desprendimento e esse propósito. Sim. É um propósito. É um propósito. A gente olhar, pode ser que um não reconheça, mas haverá... Alguém numa hora vai haver o reconhecimento, e isso não é verdade. Você... A gente costuma dizer, Madre Teresa de Calcutá, que só faz o bem sem olhar a quem e sem esperar retorno algum. O retorno vem, nem que seja reputacional. É a lei da atração. Lei da atração, que tu fazes, atrás, né? Fazes o bem sempre aparece. Agora, se você não for resiliente, faz o livro, quer custo imediato, imediatismo. Isto é que elimina muitos jovens empreendedores no Brasil, em Moçambique. Abriu um podcast, quer faturar logo. Não é assim. Não é assim. O Brasil não se fez num único dia. O Rio de Janeiro já foi capital. Bahia também, né? Sim. O Rio de Janeiro já foi capital. Bahia já foi capital. Evoluiu. Agora é Brasília. Exato. Então não eu acho que evoluiu, tá? Mas... Poxa. Não, do ponto de vista africano, o Brasil é um mundo, o Brasil é um continente. O que precisa o Brasil, na minha opinião agora, é autoestima. O Brasil é que nem fosse uma águia, né? A águia é aquela rainha de todas as aves, mas ela depois não sabe o que é águia, né? Então, o Brasil é uma rainha. Então, o Brasil, o dia que tiver uma abertura, nós chamamos think out of the box, né? Pensar fora do Brasil, caixa. Fora da caixa. Eu não estou vendo. Brasil, para mim, Brasil, o paraíso foi aqui. Brasil tem água. Nós temos tudo. Tem terra, tem mar, tem tudo. Vai para países nórdicos. Há países que o mar vira seco, vira gelo. Pode, né? Então, o único sítio que Deus fez para o homem viver foi na África e no Brasil. Que por acaso estavam juntas. Sim, exatamente. E depois se separaram, mas continuam. Na Sibéria não é para morar gente.
É muito frio. Na Rússia não era para morar gente. Agora, no Brasil, nós temos tudo que Deus nos deu. Verdade. Então nós temos que co-criar. Eu chego na rua, vejo os Fruta, meninos. comida, é um país tropical Sim, de clima. vendo os meninos pedindo esmola. Mas canta bem. Joga bem o futebol. Sabe contar a história. Por que não vira um guia do Lapa, por exemplo? Guia turístico. Eu chego no Brasil, outro dia apanhei um Uber e falamos a Grazi, que é Tiradentes, né? Palácio Tiradentes. E eu perguntei, vi um imóvel muito bonito, perguntei, o que é aquilo? Eu não sabia. Eu não sabia. Sabia. Um motorista dentro. Motorista. Então, é Uber. A outra coisa importante que nós trazemos neste livro é a renda extra. Se o jovem faz o Uber, por que não faz Uber guia turístico? Sim. Especializado no turista? Sim. Eu conheci um jovem, está no Museu do Amanhã, trabalha lá, e eu perguntei se falava inglês. Ele disse que não, eu não sou guia, não preciso falar de inglês, não. Ai, gente. Mas ele recebe turistas, né? Sim, Então, pode ser museu e pode ser guia também turista. Eu acho que tem que abrir a mente. Você sabe que eu estava vendo aqui no livro O Poder da Mente e da Imaginação. Esse exercício de se imaginar em posições é muito relevante. Eu conversei aqui com o professor Roberto Lentz, ele é um neurocientista, e a gente estava conversando sobre o poder da mente, como é que funciona, né? É lógico que Deus está no controle de tudo, mas você se colocar, se imaginar e projetar o que você quer é muito relevante, porque a mente começa a trabalhar em favor daquilo. A conexão entre as mentes, nós estamos conectados aqui agora. Por mais que nós não consigamos ter a dimensão dessa conexão, eu estou conectado e pensando um monte de coisa, imaginando Moçambique pela conversa que eu estou tendo com ele. Então, que pode ser feito, que é o que se fala no Brian Net, as mentes se conectam, essa rede se conecta. Você vê, a gente aqui está conversando e de repente a equipe da produção entra e fala, puxa, eu gostei disso, gostei daquilo, foi legal. Então, há essa conexão com quem está assistindo a gente no momento dessa conversa. Exatamente. E passa muito pelo que ele está dizendo, que vamos pensar positivo, vamos pensar de forma construtiva, porque quem cresce não sou eu sozinho. Isso acontece em clusters. O cluster cresce e quem compete são clusters. Sim. É esse cluster competindo com esse outro cluster. Então vamos pensar aqui, se eu estou competindo para fora, junta esses dois clusters, porque agora nós somos mais fortes. Sim. Existe a competição local, mas a internacional, junta os clusters e vamos competir. E vamos fazer parceria juntos. Sim. E todo, é o que eu costumo dizer, né? Acaba atingindo os objetivos e todo mundo fica feliz. Sim, sem dúvida, porque a própria Bíblia diz em outras linhas, né? A sua vela não irá se apagar, porque a vela da graça está acesa. Não, juntos iluminamos o mundo. Exatamente. Então, o poder da imaginação, eu tenho vários storytelling do poder da imaginação. Eu só vou dar ou se não dois curtos. Eu me recordo, se não tivesse imaginado como advogado aos 15 anos, eu brincava de advogado. Olha. Eu não seria advogado. Eu tenho uma filha que agora fez 21 anos. Ela de pequeno levava a minha toga. Toga é aquela vestimenta que nós usamos. E brincava com a irmã. A irmã era juíza, ela era advogado. Adivinha o que ela agora é? É advogada. Advogada também. Quer dizer, está a terminar agora. Eu saí agora de Moçambique. Ela está a dirigir o meu escritório. Eu vou dar de forma curta o poder da imaginação. Uma vez lá em Nampula, as nossas estradas são arrebentadas. Se você não tem um carro 4x4, não chega na minha casa. O Ricardo há de vir na minha casa, a Graziela há de vir. Não chega. Aí eu tenho um carro pequeno, chega um tempo chuvoso. De repente vou à cidade, vejo um carro, é Nissan Juke. Aqui tem um Nissan parecido, mas não é Juke. Aquele carro é um carro alto. São muitas picapes lá. Robusto.
pequeno e com econômico. Eu comecei a imaginar com aquele carro. Se eu tivesse um carro igual, pá, eu pelo menos compraria, porque esse carro chega à minha casa. Sabe o que aconteceu? 2 semanas depois que eu estava imaginando com aquele carro, aparece um cliente meu e tinha um caso robusto de 106 milhões de meticais. Então, é desta vez que eu tenho um carro. O que acontece? Eu cobro 10 milhões de meticais, não sei quantos reais são, e ele diz que, Abdurrahman, se fosse um caso para eu ganhar dinheiro, este valor era justo, mas é o imposto que eu não paguei ao Estado moçambicano há 10 anos atrás, e essa mercadoria eu já vendi. Não tenho esse dinheiro para te pagar, mas preciso que tu salves a minha honra, a minha reputação. Eu pensei, nome, imagem, a honra, não há dinheiro Não que tem paga. Eu disse, tá bom, eu pego o negócio para ti. Eu peguei o negócio, o homem ficou feliz. Sabem qual foi o espanto que eu tive? Ele ofereceu-me uma Nissan Juke. I'm telling you the truth. O carro que eu queria. E um dia desses eu vos mostro as fotos. Agora, o carro que eu queria, foi o seu pagamento. Sim, pagamento. Eu peguei no carro, minha filha estava a fazer anos. Minha filha faz anos dia 2 de maio, a Catiza. Eu faço dia 7 de maio. E pensei, qual é o presente que eu vou oferecer à minha filha? Na altura tinha 15 anos. Ofereci o carro. Ótimo. Olha, e ela ficou feliz da vida. Todos nós ficamos. O empresário ficou, eu fiquei, a minha filha ficou. É sobre isso, né? Da imaginação. Porque tudo começa na nossa mente. Imagina o Henry Ford. Se não tivesse imaginado um carro, as pessoas andam assim, né? Sim. Ele não fez um carro com 2 pernas, não, fez a roda. Saint Dumont. Se ele não tivesse o poder da imaginação, eu não sairia de Moçambique para aqui com 8 horas. E sabe uma coisa interessante com relação a Santos Dumont, que por vezes a gente fica imaginando e projetando as coisas, e aí as pessoas, nossa, mas você pensa muito, você pensa alto. E eu fico imaginando como é que foi o inventor Santos Dumont à época. Como que deveriam classificar ele com a casa que ele construiu em Petrópolis, que vale a pena você conhecer um dia. Sim. Uma casa pequena, mas assim, muito bem engenheirada, muito diferente. A começar pela escada, né? Que sobe para os andares acima. Fico imaginando as pessoas falando dele. Não é aquele cara que mora naquela casa que tem mania de passarinho. O negócio dele, ele acha que vai voar. Ele acha que vai voar. E voou, né? Ele voou. Sim, eu vou dar um exemplo, Ricardo, se me permita. E quando eu me formei, nós em Moçambique, na região norte, só tinha 5 advogados a nível da região norte. 5. E todos eram séniores. Séniores é advogados senhores, né? Digamos assim. Então, todos os meus colegas, todos, nós formamos 25. Entramos 54, passamos 25. Todos os meus colegas seguiram o quê? Foram trabalhar para terceiros. Eu fui a única pessoa que eu disse, eu não quero trabalhar para terceiro. Porque o meu sonho desde meus 15 anos foi ser advogado. Então, se eu vou trabalhar para o trem, eu vou matar o meu sonho. Então, onde é que eu quero terminar com isso? Todo mundo chamou-me de maluco. Razão pela qual, quando eu estou em algumas entrevistas da Academia do Empreendedor, Asa Mindset, perguntam-me qual é o conceito do empreendedor. Eu fecho os olhos, respiro fundo e eu respondo: empreendedor é um maluco. Ponto final. Empreendedor é um maluco. Por quê? Empreendedor é aquela pessoa que tem a cabeça no céu e os pés aqui no chão. O Santo Dumont não foi compreendido. Maquiavel não foi compreendido. Maquiavel foi isolado. Tesla. O Tesla não foi compreendido. Albert Einstein não foi compreendido. Ricardo não foi compreendido. Então, talvez. Quer dizer, as pessoas pensam que você é maluco. Procura emprego e que a tua vida vai estar com sucesso. Eu ouço isso até hoje. O que adianta? Quando eu enfrento as dificuldades, sim, você tem que
Você não pode ficar assim. Não, e a história, né, o Grazi, da estabilidade? Estabilidade. Você fala, amigo, onde existe estabilidade? O mundo inteiro está instável. O mundo inteiro. Você não tem mais segurança. Não tem. Falou de segurança. Em Moçambique nós temos, não sei se vocês têm INSS. Sim, aqui temos. O que quer dizer INSS? Instituto Nacional de Seguridade Social. Não é, Ricardo. Lá não tem. Tem, mas não é. Entendi. Instituto Nacional de Segurança Social? Não é isso. INSS quer dizer, isto nunca será suficiente. É verdade. Você trabalha 60 anos, depois quando você reforma, você chama aqui... Reforma, ok, aposentar. Aposentadoria. Você recebe aposentadoria, não pode me visitar em Moçambique, porque não chega. Não consegue pagar o remédio. Quer dizer, mal pagar um remédio. Você virou toda a vida casa, serviço, casa. Casa, serviço, casa. Trabalhar. Deu todo o seu litro ao empregador. Chega a hora de você receber a recompensa. Sabe o que é que você recebe? Aposentadoria. É triste. Então, se nós formos agora os jovens que um dia vão ser... Se nós colocarmos agora na mente do jovem, do senhor que está a trabalhar agora, que está a nos acompanhar, quase a reforma que, olha, nós na vida não podemos colocar os ovos na mesma cesta. Por que não pegar o Estado brasileiro que me paga como funcionário público, fazer ele de sócio da minha empresa? Entendeu? Não é assim? Sim. Se eu recebo R$1.000, ok? Então, pego este acervo do Estado, peço um investimento, um financiamento com base nos meus 10 salários. E o que é que eu vou fazer para o Brasil? Vou fazer aquilo que os outros não fazem. Só que o Estado é nosso sócio. Ele fica com quase metade do que a gente... Mais da metade. Só que sem risco nenhum. Sim. E se você não pagar, você tem que pagar. Mas pode se ultrapassar. Eu vou brincar agora como advogado, né? Nós brincamos assim. A melhor coisa é ver quais são as fragilidades das leis brasileiras. Atenção, eu escrevo neste livro... Não este livro, A Vida do Advogado. O advogado é burlador das leis. Eu falei isso na frente do presidente da OAM, que é a OAB, né? Ordem dos Advogados. Todo mundo ficou gelado. Calma aí. Quando eu digo burlador, não no sentido negativo, não. O advogado é burlador das leis, no sentido, se a lei é fraca, o advogado passa por baixo. Passa por cima. Se a lei é forte, passa por baixo. Mas não no sentido negativo, não. No sentido de, por que não buscar aquilo que são as fragilidades legais e dentro dessas fragilidades da lei, aconselhar o legislador o legislador brasileiro. Porque no final do dia, há países exemplares, por exemplo, Dubai agora, todo mundo está a investir em Dubai. Por quê? É paraíso fiscal. Então, não que o Brasil abra as portas, as fronteiras, não. Temos também ver que o nosso povo precisa de uma almofada futura. É o que eu costumo dizer aqui, a gente fala muito de ter um Estado mais leve, ter menos Estado. Sim. Mas também não dá para pensar em ter menos Estado e o Estado não fazer parte do que precisa ser feito, que não está sendo feito. O investimento. A gente tem aí o BNDES, temos a FINEP, que investe em inovação. Sim. E, de repente, investe muitíssimo pouco, muito pouco, mas que, se falar em números absolutos, considerando um país de 210 milhões, 212 milhões de habitantes, é nada. Em número absoluto é um número muito relevante, considerando a quantidade de gente que tem aqui a produzir conteúdo e inovação, é completamente significante. Então a gente precisa de menos Estado, em parte. Em outra parte, a gente precisa do Estado como o indutor dessa economia, investindo na... Há uma coisa em comum entre Moçambique e Brasil, que é a cultura jurídica sobre o Estado.
O que é Estado? Estado é Ricardo. Estado é Graziela. O Estado é o território e o Estado é a soberania. De forma resumida, o Estado que é povo, soberania, poder soberano nesse caso, e território. Então, o Estado que não se identifica com o povo acaba não sendo Estado. Então, mais uma vez eu falo de autoestima. Brasil, para mim, Brasil é o paraíso. Não há nada que Deus criou que não exista no Brasil. Isso é um fato, e essa visão de fora é muito importante pra gente, para dar um sacode aqui. Ricardo, eu tenho uma foto nós temos aqui. tudo aqui. Eu tenho uma foto aqui, vou lhe mandar. Uma árvore. Eu já visitei muitos países. No livro que vou te oferecer, há de ver. Visitei China, Hong Kong, Portugal, não vou citar, Estados Unidos. Visitei muitos países. Há uma árvore que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu vi em São Paulo. E vi aqui também quando estava a entrar aqui no Rio de Janeiro, que é uma árvore. Depois tem folhas. Lá em Moçambique nós fazemos de plástico, quer dizer, artificial, né? Que árvore é esta? Quer dizer, só pode encontrar aquela árvore no paraíso. Não é encontras noutras. Você achou tão perfeita a sim, árvore? uma árvore em que o tronco é coberto como se fosse erva, como se fosse, como é que explico? Trepadeiras. Trepadeiras. Incrível. Incrível, então. Por que não potencializar estes recursos naturais que o próprio Brasil tem? Verdade. Agregando valor ao povo. É isso, esse sentimento de pertencimento, esse reconhecimento da potencialidade, está sendo uma aula. O que você está falando de verdade, eu te agradeço, Graziela, em primeiro lugar. Imagina. Porque a gente precisava desse sacode aqui, dessa aula que você está dando. E a valorização que é dada para nós brasileiros, para o nosso país, né? E a proximidade da cultura é muito importante, próximo. Porque de repente você ouvir isso de um americano, ele entra de forma lateral. Você ouvir isso de um norueguês, entra de forma lateral. Você ouvir de uma pessoa como você, uma nação, vamos chamar amiga e muito parecida, ele entra como um sacode, como com certeza. Um tapa na cara, assim, vamos acordar, gente. Vamos olhar, eu tô lembrando muito do que o meu avô falava. Ele falava, meu neto, você não tem noção da riqueza que o Pará tem. Você não tem noção da riqueza das pedras preciosas que nós temos no Brasil e que ninguém sabe. As pessoas não sabem hoje ainda. Até hoje. Então, eu acho que a gente tem que fazer... eu vou redobrar o meu esforço aqui nessa comunicação que a gente tem. O Centro de Negócios, ele tem a missão de promover esses negócios e o nosso podcast tem a missão de externalizar, falar extramuros do que a gente tem feito. Nós temos uma casa com 216 anos. Sim. Poucos conhecem. Verdade. Poucos conhecem. E nós recebemos aqui todos os presidentes da República enquanto candidatos e depois empossados presidentes da República. Governadores de vários estados vêm aqui para contar os seus cases, colaborar, não colaborar, recriminar ou não, mas é um dá palco. O seu recado, né? Mandar a mensagem. É verdade. Isso então, é muito importante. O que falta? O que falta para gente nos reconhecermos e nos posicionarmos? Falta a New You. Aqui nós escrevemos uma coisa, vamos fazer uma analogia que Brasil é uma pessoa. Então, o Brasil é uma pessoa. Sendo pessoa, o Brasil tem 2 eus. O primeiro eu, o Brasil natural que Deus criou. Tem ar, tem fogo, tem terra, tem mar, tem tudo. Tem os recursos naturais. Por que ver pessoas na rua? Por que não pegar as pessoas na rua, fazer com que estes tenham um valor agregado à própria sociedade?
Primeira coisa, tem o Brasil, é muito o complexo. Brasil verdadeiro. Deus criou a terra, tirou tudo. E tem o Brasil falso, que é o Brasil com base naquilo que é a mentalidade de cada um. O Brasil contaminado. O Brasil contaminado. Então, qual é a solução? Matar o Brasil falso, ir buscar o Brasil verdadeiro. Fazer uma mudança. Uma mudança, de a rota. new you. A new you, que quer dizer? Uma nova versão do Brasil. Sem preconceitos, sem estruturas, sem fronteiras, sem absolutamente nada, mas todo mundo ligado com um único propósito. Um único propósito, que é a autoestima coletiva. Então, tendo isto, a nova versão do Brasil É um trabalho provavelmente nosso. Seria um trabalho, porque é cultural também, né? Quebra de paradigma. É uma quebra de Uma paradigma, crença, é tudo, limitado. sabe? Nós temos aqui, desculpa, parte da população que tem esse alcance, que tem essa mentalidade, mas nem todo mundo. Sim. Mas isso. Eu vou fazer esse exercício, Grazi. Eu acho que você tem que voltar aqui. Você tem que voltar Claro. quantas vezes você quiser, foi muito rico. Exatamente. Eu acho que a gente tem que fazer essa conexão com a sua academia, com a ASA. Sim, E você entrando online ali por aquela Com certeza. TV, para a gente conversar mais e trazer outros atores aqui para essa conversa. Essa aula que você deu hoje não tem preço. Não tem preço. Grazi, te agradeço demais, Imagina. de verdade. Mas a gente vai ter que fazer esse sacode, viu? Sim, com certeza. Tenho falado muito aqui que nós temos que olhar a nossa mídia, ela é muito do clickbait, ela é muito do desespero, do drama para vender a atenção daquele determinado espaço na mídia. E coisas boas não chamam a atenção como coisas ruins. É verdade. Então, acaba o Rio de Janeiro sendo uma caixa de ressonância de coisas ruins por conta de um clickbait. É verdade. E aqui nós, sem esquecer as adversidades que nós temos, nós buscamos trazer à mesa as oportunidades que nós temos. E vem muito de encontro ao que ele está dizendo. Exatamente. Vem muito de encontro ao que você está dizendo. Vamos trazer à mesa. Não somos cegos, estamos vendo todas as dificuldades, mas vamos trazer à mesa o que a gente quer que substitua, que venha para fazer frente a essas dificuldades. Exatamente. Trazer um diferencial, né? Sim, um diferencial competitivo. Fazer, dar a virada de chave mesmo, né? Sim, por falar, Gazela, em diferencial competitivo, eu me recordo, eu estive lá em São Paulo, estava num ambiente, toda a gente de terno e gravata. O pessoal do meu país, não vai usar terno e gravata para representar o país. Eu disse que não. Nós temos que ter um diferencial competitivo também, né? Então, o único que não tinha terno e gravata era eu, mas com um propósito. Pretendo trazer o meu país, Moçambique, trazer no mapa do Brasil, no mapa do mundo. Sim. Eu fui a lavandaria self-service, no meu país não tem. Eu passei mal, até queria ligar para a Grazi, mas não tinha como. Aquilo é self-service. Então tinha lá línguas e tudo mais, e tem bandeiras dos países. Vem África do Sul e não vem Moçambique. Olha, o meu país não aparece. Não está na lista? Não está na lista. E mesmo para terminar esta ponte, vou a um restaurante ali na Marina. Então, a senhora lá que veio me servir, você é americano? Eu disse, não, mas fala diferente. Então, para dizer o seguinte, o diferencial competitivo, em algum momento,
cria estranheza, mas é essa estranheza que nós precisamos, que é para trazer a nova versão do Brasil. Sim, exatamente. verdade. Nós, dentro da estranheza, podemos praticamente criar É verdade. aquilo que é o diferencial, É o diferencial. competitivo que estava a dizer a Graziela. Quer dizer, como você falou, né? Sim, Estavam sim. todos de terno e gravata, né? Todo Sim, mundo social. Exato. Você foi mais tranquilo, quer dizer, isso não quer dizer nada. Sim, Não sim. é porque eu estou vestido esporte, Por- né, com traje esporte, que eu não tenha conteúdo, que eu não tenha bagagem, não é porque eu estou com boné, Sim, sim. né? Que raio. Você está aqui de férias, Sim, sim. mas ao mesmo tempo está aqui fazendo conexões de negócios. Mas eu vou Então, dar trabalho para ele. Obrigado. Porque a gente vai subir aqui no prédio, vamos andar aqui no prédio. Aham. Sim, Para você entender a estrutura que a gente tem aqui, é um prédio bem grande, bem importante aqui no Rio, sim. e que vai poder servir também de recepção para empresários moçambicanos Sim. vir para cá, Sim, fazer reuniões, sim. considerar isso aqui como um ponto de Olha, que chegada legal. para negócios. Muito obrigado. Para Ótimo, negócios. Quer obrigada. conversar sobre negócios e através de vocês. Nós já tivemos várias câmaras de comércio bilaterais com diversos países. Eu acho que está na hora da gente voltar a ter essas câmaras de comércio. Foi inaugurado uma no início do ano, que é a Cafran. Não sei se você conhece, que é da Ana Cristina. Não. É Câmara de Comércio, África, Américas e Caribe. Excelente. Ela é uma pessoa muito interessante também para poder estar. Você já tem uma missão. Trazê-la. Sim. Tenho essa missão. Com E certeza. vamos começar virtualmente. Exatamente. Vamos fazer ali um café online de negócios. Exatamente. Vou Ótimo, assumir ótimo, esta- ótimo. Então, Tem muitos empresários em Moçambique, mas infelizmente não tem uma coisa muito importante, que é praticamente expressar além fronteiras aquilo que é o seu talento, né? Sim, há muitos projetos na gaveta. É verdade. e quem sabe a felicidade para Moçambique não está aqui e existe felicidade para brasileiros lá. Sim, sem dúvida, porque nós somos um povo que admira muito o brasileiro. Eu me recordo, a primeira novela que eu assisti foi brasileiro. Até aos meus 20 e poucos anos, eu não sabia que Roberto Carlos era brasileiro. Mas já escutava música calhambeque Aham. de pequeno. Tem uma Sim. capelana que eu mostrei a Graziela, vou mandar a foto para ti, para o Ricardo. A vestimenta A minha mãe está no meu perfil do WhatsApp, ela vestiu uma capulana. E uma das capulanas mais caras na altura era de Roberto Carlos. Então, nós Por que temos de Roberto Carlos? Porque vem o nome dele estampado no tecido? Por quê? Não. Lá tem uma cultura em que há um evento, por exemplo, a casa do ACR RJ+. É um evento que está se aparece uma capulana agora, vão dar o nome de RJ+. Ah, entendi. Batiza. Sim. Entendi. Então, aquela capulana, batizou o com aquele... Roberto Carlos, não me recordo qual era a música, mas se calhar não era Camalhambeco ou Caminhoneiro, o velho caminhoneiro. Então, aquela capulana, estampa, né? Aquela estampa... não vem nada de estampa, nada de Roberto Carlos. Não, eu sei, mas Mas a capulana é denominada de deram o nome de Roberto Carlos. O futebol, Pelé, eu comprei uma camiseta de Pelé, camisola. Eu quero saber qual é o seu time. Eu sou do Futebol Clube do Porto. Não, eu quero saber qual é o seu time brasileiro. Você Corinthians. Corinthians, Sou São do Paulo. Corinthians. Mas tá valendo. Estamos embaixo. Tá valendo. É a segunda maior torcida do mundo, é do Corinthians. Aí o primeiro é Fluminense. Flamengo. Flamengo, sim. Eu sou fluminense, eu sou tricolor. O Ricardo é? Flamengo. Flamengo também. Não precisa responder. Fla-Flu. Fla-Flu. Corinthians. Tá bom. Outro dia chegou um brasileiro de Moçambique, era um pastor, vinha fundar uma igreja. Estávamos lá no campo, quando não chega carro nem nada. Eu estava vestido de camisola de Corinthians, que eu formei-me no Pará. Então tinha um amigo lá no Pará, que ele é de Corinthians, toda a família é de Corinthians. Então naquele dia estava a jogar o time de Corinthians
ofereceram uma camiseta de Corinthians e me identifiquei. Também sendo convidado, não podia trazer de Flamengo. Não ia dar certo, não ia dar certo. Então, o que sucede? E você o pastor, muito longe, mas muito longe, de repente, eu assim de costas, ele gritou: o que um corintiano faz em Moçambique? Só que eu não era brasileiro, né? Não me esquece disso. Olha que legal. O Neymar, o Fenômeno, o Ricardo, o Ronaldo Gaúcho. São as referências, né, que vocês têm. Sim, novelas brasileiras. Agora estão a entrar as novelas turcas, né? Sim, aqui exatamente, também. Mas as brasileiras foram. E só para terminar este ponto, as nossas mães tinham que cozinhar muito cedo, porque nós assistíamos à televisão pública, né? Porque das 20 horas em diante davam a novela. E a hora da novela, o maridão não podia mandar fazer nada. Café. Não. Era uma hora sagrada. Mas aqui era assim também. A Cláudia Raia, eu de menino, espero que me escuta, eu de menino era apaixonadíssimo de Cláudia Raia. Eu pequeno, minha mulher, Cláudia Raia. Vou casar com ela. O marido era Maurício Matheus. Edson Celular. Edson Celular. Mas o Maurício Matheus, acho que ela namorou o Maurício Alexandre Matheus. Frota, antes. Não, era Edson Celular. Eu não gostava de Edson Celular. Achei assim isso. Eu gostava da Cláudia Raia por causa das novelas, né? Cláudia Raia é uma senhora incrível, exatamente. Ela é uma atriz muito boa mesmo. Muito. Olha, estou feliz da vida com essa nossa conversa. Eu acho que você ensinou bastante pra gente. Vai fazer a gente refletir bastante e espero que a gente consiga desenvolver uma ação consequente com Moçambique por intermédio de vocês. Com certeza, com certeza. E agora vamos visitar o E agora a gente busca isso, na verdade, né? O brasileiro também quer muito ir lá, né? E a gente quer muito receber também mais moçambicanos aqui, com certeza. Ricardo, Graziella, a comunidade brasileira não precisa pagar acomodação. A Academia do Empreendedor... Tem muito brasileiro, tá? Tem. A Academia do Empreendedor vai criar alojamento, exato, alimentação. Isso por nossa conta. Temos edifício para o efeito. A única coisa que nós não vamos oferecer é passagem aérea. Se puderem vir a pé, venham, né? A nado. Mas a nado também, o Oceano Atlântico é pequeno, né? Mas a acomodação é nossa, vão dormir no chão como nós dormimos, vão comer a nossa comida e vão fazer as coisas acontecer. Fantástico. Sim. Temos lá uma sala que a brega, português? A brega, né? Sim, que acomoda 20 lugares, onde damos as nossas formações. E pronto. Fantástico. Sejam bem-vindos. Obrigado. Hotéis não precisam, vão ser condenados. Se vocês vierem ficar no hotel, não vão ficar na Asa Mindset. Vão dormir no chão, como originalmente o africano dorme, né? No chão. Vocês dormem na rede, né? Não, na cama mesmo. Não, eu vi no Pará algumas... Pará. Algumas casas, casas. Foi difícil, muito difícil para mim. Deram-me rede. Eu pedi desculpa, não estou apanhando sono. A gente até tem assim, mas não dorme a gente tem ali para tirar um cochilo, ficar assim, geralmente em casa de veraneio, né, casa de praia, assim, casa de... era uma casa de praia. E tem assim, né, às vezes na própria residência da pessoa, eu já tive em casa. Colocar assim na varanda e tal. Sim. Mas dormir mesmo? Não, mas norte e nordeste é comum. Eu não fiquei tranquilo. A gente tínhamos lá alguém que te trouxe um sleeping bag, uma cama de dormir, um saco de dormir. Sim. Então eu abri o saco, coloquei no chão, apanhei sono. Mas todo mundo a dormir na rede. Culturas. Você vê como o país é enorme. De um estado para outro já tem algumas pequenas mudanças em algumas coisas, entendeu? É muito interessante. Muito interessante. Olha, agora vamos passear. Sim, vamos sim. Eu que agradeço, Ricardo. E eu posso falar também aqui os arrobas do Instagram, quem quiser seguir, né, no Instagram. O meu pessoal é Graziella Henrique Oficial.
da produtora é gentretenimento.oficial e o do festival é o @zucafrica, para quem quiser saber mais sobre o Festival Internacional. A gente está na fase de captação de patrocinadores, empresários do Brasil, empresários de África, Europa, enfim. Quem tiver interesse de apoiar um festival internacional de cultura, entretenimento e negócios, só entrar em contato. Né? E também da startup Afroboss Connect, @AfrobossConnect, todos do Instagram. Obrigado. Fantástico, obrigadíssimo. E você que está assistindo a gente, continua, que tem muito mais para a gente continuar conversando. Eu agora vou com eles conhecer o prédio.